So I'm kind of curious. I was fascinated by your bike path, right? And how it's suspended over the mountain or the coastline. And how did you begin to get permission for extending this over the natural landscape? I know it's not very big, but still getting that permission for that kind of intervention is really as much a part of creating public space is getting permission, right? So how did you begin that kind of process? Good question. Bom, vou falar em português. Essa foi, Susan, uma tarefa muito importante do trabalho, na verdade. Como pensar numa solução que pudesse ser aprovável. O que a gente tem historicamente, e isso foi um dos argumentos, essa avenida que acompanha a costa, conhecida como Avenida Niemeyer, ela foi construída para ser uma ferrovia. E, portanto, essa ferrovia nunca foi executada porque o Brasil teve, a posterior, um projeto de desmanche das ferrovias nacionais em benefício da indústria automobilística. E, nessa ocasião, então, cancelou-se a ferrovia, mas o movimento de terra estava feito. E aí passou o projeto, sem nenhuma adaptação, virou uma pista de automóvel. E ela foi feita de tal sorte que não tinha calçadas. Então, esse precedente, o fato de ter sido feito como uma adaptação e ter resultado sem calçada, foi o precedente que facilitou a nossa argumentação e o trâmite de aprovação. Porque havia uma pressão popular muito grande. O Vidigal é uma comunidade enorme, o principal usuário dessa via, o principal usuário a pé ou bicicleta, né? De carro não. E conseguiam fazer uma pressão muito grande. Então, quando isso foi discutido nos órgãos de aprovação, o peso da comunidade foi muito importante. Ou seja, praticamente nós pegamos carona nessa pressão, que no fundo é uma pressão política. So you had a big constituency of advocates and also the safety argument of, hey, we need to have a safe passage for people to walk or bike, and that there was a stronger argument. Yeah, indeed. Okay, thank you. Yes, having a strong voice, right? The power of the people. Yeah. Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro do Atelier Bauau que se chama Made in Tokyo, que ele lida especificamente naquele livro com questões como, por exemplo, você só conseguiria ter misturas de usos que só são possíveis, por exemplo, em Tóquio, e que você vê, por exemplo, numa situação de um elevado, a construção de um shopping embaixo dele, ou, por exemplo, até mesmo usos que são um pouco, que eu considero, pelo menos, bizarros, como você vê a construção de um mega edifício com uma montanha-russa no meio dele, e que surge minha pergunta, tipo, existe algum limite para alguma mistura desses usos dentro dessa criação de espaço público? Porque o contexto que eles dão na hora de mostrar essa mistura de espaços super peculiares dentro daquele livro é que Tóquio lida com essa escassez de espaço de uma maneira muito extrema para poder chegar nessas situações super anormais, né? Tipo, fora daquele contexto. E essa é a questão que eu lanço para vocês. Existe, talvez, algum limite para essa mistura de usos dentro, talvez, de uma certa contextualização ou não? Ok. Eu vou fazer alguns comentários, acho que é uma pergunta muito interessante. Os limites das possibilidades de mistura. Em tese, eu acho que não deveria haver limites de possibilidades. Um limite que é muito claro e tem muito a ver com a formação de conhecimento e a desmistificação e a desconstrução de preconceitos está muito associada, as limitações estão muito associadas a mercado, a como é que você consegue vender produtos que você concebe em relação a um determinado tipo de uso de espaço.
Então, eu vou contar uma história para vocês com relação ao Casa Paulista. Um dado momento, a gente pensou que era muito bom a gente misturar tudo, todas as faixas de renda, inclusive as mais baixas faixas de renda, nas habitações sociais, com as habitações de mercado no mesmo prédio. Na hora que o poder público vai e consulta aos players de mercado, poxa, como é que vocês veriam um possível chamamento que tivesse essas características? Os caras pulam da cadeira, falam, puxa, isso aqui não vai vender, não vai dar certo, isso aqui vai ser uma confusão, isso aumenta muito o custo de gestão do prédio, isso aqui se torna economicamente inviável. Será? Não sei. Então, um limite é imposto para quem efetivamente investe e que tem um preconceito e que tem uma pré-visão de que eventualmente isso aí não vai ser bom. Então, tem que para superar esses eventuais limites à mixidade, você tem que trabalhar para desconstruir eventuais mitos e para eventualmente trabalhar contra eventuais realidades, né? Agora, é muito interessante, a nossa crença institucional dentro do URBN é de que a mixidade vai favorecer a formação de tecidos urbanos mais sadios. Uma rápida história, o ano passado, nós juntos com o Triptych, participamos de um chamamento público na cidade de Paris. E a gente levou ao limite, o Gui está aqui para testemunhar, a gente tentou levar ao limite as possibilidades de mistura de usos. Então, a gente caprichou muito nas possibilidades de tornar públicos todas as vistas aéreas dos prédios que a gente propôs. A gente tentou levar ao limite as possibilidades de agricultura urbana em tetos e em penas não utilizadas. Foi o projeto que foi para a final, inclusive, do Vinícius. A gente tentou extrapolar os limites do possível em relação a diferentes tipos de convívio. Por exemplo, a gente sabe que em Paris, os velhos não querem tanto morar sozinhos, ou porque eles os filhos já saíram de casa, ou porque um dos casais já passaram, já foram embora. Então, e por outro lado, a gente sabe, por exemplo, que os estudantes não têm acesso às zonas centrais por uma questão de preço. Então, a gente concebeu, numa das propostas, que também foi para a final, um convívio também intergeracional, em que as áreas, uma mesma unidade tinha áreas de convívio comum, o velho e o jovem compartilhavam, e suas respectivas áreas privativas ficavam em lados opostos do mesmo apartamento. Então, isso eu acho muito legal, de você tentar imaginar e ver quais são as possibilidades de radicalizar a mixidade. Não sei se eu respondi, enfim, um pouco de digressão do que você perguntou, mas é um pouco... Well, I think it's a good question. I'm going to take you back to our Garment District project, where we looked at mixing manufacturing, not just income levels, but also manufacturing with living space, with residential. And so nowadays, for us, manufacturing is not as noxious. So, you used to have in New York, oh, this is manufacturing district, this is a commercial district, this is a residential district. Now we're looking at mixing them together. However, I'm not sure if I really want to live next to something, maybe it doesn't smell bad, but it might make a lot of noise. So, I have a dilemma of how do we bring together so that you have a 24/7 neighborhood, looking at the garment district where they make clothes at, so let's say working hours during the day, and then they shut their shops, right? Everything's closed. There may be a few restaurants and bars, but not much activity. So the streets are empty and dark. We have now regulated the screens, the protective guard for the storefront, so that they make them open and the light can filter onto the street and you can see in, but there really isn't an urban life. So how do you bring together that right mix of residential, commercial,
and manufacturing? Can you really put it all together? Like they did in the Made in Tokyo book. I'm sorry, I think I have it, but I don't remember what it actually said. Yeah. So we're learning, right? We're learning. You all are the bright hope for our future to work out the solution. Eu só adicionar um comentário, concordo plenamente com o que a Susan falou. Eu acho que a questão que você coloca, para mim, remete ao mix de uso. E isso tem tudo a ver com a densidade em que as cidades vão adquirindo com o tempo. Existem inúmeros casos na China, aqueles assentamentos super densos em que existe um mix de uso muito mais radical do que aquele que você vê na cidade formal do Japão, por exemplo. Até cidades mais convencionais, vamos dizer assim, como a cidade do Velho Mundo, Barcelona tem um plano territorial metropolitano, que é o PTMB, em que, na sua última revisão, eles estão propondo a inclusão de zoneamento de território produtivo dentro do território residencial urbano, com indústria não poluente. Então, eu acho que já existe um movimento de compactação das cidades que vai proporcionar um mix cada vez mais radical. Eu acho que a questão da cidade compacta é talvez uma das maiores questões da nossa atualidade, né? Como o planeta está se urbanizando, como é que nós vamos todos caber de uma forma razoável nessas cidades? Elas vão ter que admitir uma forma de compactação talvez inusitada. Boa noite. Antes, parabéns pelas apresentações, onde eu aprendi muito, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês três, porque eu acho que é uma questão que perpassa as palestras todas assim. Então, talvez quando se refere à Casa Paulista, o Highline, que é a questão da gentrificação. Que mecanismos que vocês pensam, ou jurídicos, ou sei lá o quê, para reduzir essa questão do enobrecimento das áreas, onde as populações, moradores mais antigos ou com menos poder aquisitivo, eles não sejam expulsos do local onde foi requalificado? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Yes, it's a similar question to yesterday. I'm often asked by, say, let's go back to my project in the World's Park and Flushing Meadow, Corona Park, or with urban agriculture, or with the High Line. I'm often asked by the press, well, aren't you concerned with your project that you're going to gentrify the area? And my answer typically is, we're improving these neighborhoods, we're improving these properties, these parks, these public spaces, for the people who are there. We are not intending, they deserve a good park. They deserve quality public space. They deserve quality shopping, a basic supermarket, a basic dry cleaner, or laundromat, or those are things that we all deserve. Our intent is not to necessarily attract great wealth. In the case of the High Line, the intent there was saying you have a property that is the meatpacking district that is no longer the highest and best use of this area. Similar to your warehouses that are no longer used for industrial uses. So it's a question of value. How do you increase the value? How do you judge the value? Is it monetary? Is it solely monetary? Or are there certain characteristics that you build in looking at these spaces to say, hey, who are we trying to attract here? Are we trying to attract the hipsters, the very wealthy? In the case of the High Line, building those hotels, building all of those condominiums? Yes, indeed. It's the highest and best use per square inch.
per square meter. In the case of many other public projects, we really need to balance and have, I hope some of you as really thoughtful elected officials, I hope that some of you will become elected leaders, helping to make some of these decisions, because it is a real struggle. I mean, having equity in our city, our mayor now is very concerned about that. Creating affordable housing in neighborhoods that have been abandoned or in the 70s became blighted and slums, or are now urban gardens because people reclaim these spaces. Now affordable housing is being accused of gentrifying these neighborhoods. So it really is a balance. When you're trying to improve the neighborhood for everybody, how do you then keep out the evil forces of wealth? How do you build in equity? How do you build in fairness? I don't have the full answer for that. Yeah. Can I jump in? Yeah. Eu acho que o meu comentário é muito em linha com o que a Susan está dizendo. A gente tem que pensar em duas coisas, em várias coisas, na verdade. Mas, primeiro, o outro lado da moeda da gentrificação é a degradação, né? E o controle sobre isso é uma coisa que ninguém controla. Ou o empreendimento pende para um lado ou para um outro. O congelamento é um congelamento da vida também, né? Então, quando você tem a possibilidade de empreender alguma coisa num espaço vazio, subutilizado, ou num espaço degradado, você certamente, como agente público ou como agente de mercado, você vai tentar pensar em alguma coisa que melhora. Eu vou pegar um exemplo do Bronx, que tem o Via Verde, né? Lá foram construídos prédios de habitação para baixa renda. Foi construído por um arquiteto inglês que chama Greenshaw. São projetos belíssimos. Tem um sujeito que é responsável pela vida dos edifícios, que é um sujeito, um zelador, basicamente, do prédio, que dá uma vida enorme àquilo lá. Eles criaram mecanismos para que vedam a possibilidade de que o ocupante que compre com os benefícios fiscais, etc., e crédito, flipem dentro de um prazo menor do que 3 ou 5 anos, eu não sei mais exatamente, mas é um prazo razoavelmente médio, de prazo médio. Se o sujeito vende e faz dinheiro, ele é obrigado a devolver todos os benefícios que ele recebeu para fazer a compra. Então, tem uma compensação. Aqui no Brasil, aqui no Casa Paulista, a gente pensou em limitantes, em travas. Todo mundo dizia para mim o seguinte: porra, mas o cara vai vender, vai fazer um contrato de gaveta, ele vai pegar o excedente e vai botar no bolso. Verdade. Como é que você vai fazer para controlar isso? Chega uma hora que você pensa, não, é melhor fazer. E se o cara quiser vender e ganhar dinheiro e ir para morar daqui a 50 quilômetros e ficar 3 horas no ônibus, é a área dele, pô. Então, eu acho que os objetos arquiteturais, os objetos arquitetônicos, que eles têm que ser pensados de fato em 50 anos no mínimo, é a existência de um prédio, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar o que é possível fazer e não ser control freak, porque a sociedade é muito dinâmica, os interesses são muito dinâmicos. A vida biológica ela é muito inesperada, ela é cheia de imprevistos, né? E viver é um perigo mesmo. Então a gente tem que fazer o que é melhor, que é possível para a gente tentar pensar em termos de mecanismos de controle, de regras, etc, etc. Mas o ser humano é um bicho danado, né? E você não pode controlar e não dá para controlar. Mas então aí é a minha resposta para você: se gentrificar, puxa vida, gentrificou. Agora, se você está na cadeira lá do comitê gestor de PPPs e o cara que está fazendo as regras dos contratos, faça a melhor regra que você conseguir imaginar. Nunca vai ser perfeita, mas é melhor fazer. Porque é melhor fazer e gentrificar do que não fazer nada e fazer e deixar do jeito que está. Então, eu acho que o imperativo é fazer e tentar fazer o melhor que a gente pode. Eu só acrescentaria aqui uma observação que eu acho. Essa discussão da gentrificação ou da elitização, né, em português, precisa ser... É uma discussão muito recente para nós. Eu acho que precisamos fazer um primeiro esclarecimento, que é assim: por elitização, a gente pode entender valorização do lugar,
e consequente valorização financeira também. Ou podemos entender a expulsão de uma população que estava nesse lugar. Porque não necessariamente melhorar e valorizar o lugar, não obrigatoriamente vai promover a expulsão. São duas questões e eu acho que precisam ser entendidas de forma distintas. É impossível para mim conceber uma política pública em que a melhoria e a valorização dos lugares não esteja contemplado. Os lugares precisam ser melhorados e, portanto, serão valorizados enquanto vivermos num sistema que mede a qualidade das coisas por seu valor. Isso é inevitável. Agora, aí fica a discussão da expulsão de uma eventual população que está ali, a priori. Primeiro, precisamos discutir esses direitos, se o direito de quem chegou primeiro é mais importante do que o direito de quem eventualmente vai chegar, porque antes deles estavam os índios, antes dos índios estavam as emas e as antas, e assim vai. Então, essa é uma questão que eu acho. Eu não consigo ser muito cativado por essa questão, porque eu acho que o território da cidade tem que oferecer oportunidade e mobilidade para todos. Mas, dentro da política pública de permanência, de tentar contribuir para a permanência dessa população original, que eventualmente tem menos dinheiro, qual que é o problema que elas enfrentam? Eu acho que são dois. Valoriza muito o imóvel, ela pode resolver uma parte da vida dela vendendo esse maldito imóvel e indo morar em outro lugar. Isso é um problema que cabe a cada um resolver. O segundo se o lugar valoriza, os serviços locais valorizam, pode ser que esse lugar não seja mais acessível para esse morador. Ele não tenha recursos para consumir na Offner, porque antes ele comia na padaria, a padaria saiu e virou uma lojinha chique. Então, como é que as políticas públicas prevêem possibilidade para que essas pessoas possam continuar vivendo e consumindo nesses lugares? No Casa Paulista, a gente pensou uma série de estratégias para isso. Uma das estratégias veja bem, não é proibir que as pessoas saiam, eu acho muito ruim pensar dessa forma. Cada um sai se quiser. É criar as condições para que eles possam permanecer. Então, os projetos, além do tradicional uso misto, ele previa lugares para ateliê, pequenos escritórios, pequenas lojas no térreo, para que o morador pudesse, para usar o jargão da época, se empoderar. Muitas dessas famílias costuram em casa, fazem esfirra para vender, fazem não sei o quê, se organizam e conseguem, ao mesmo tempo que elas geram recurso, elas vão oferecer um produto que é um preço que estará certamente mais compatível com esses consumidores. A outra forma que a gente pensou, me deu branco, a coxinha eu já falei, né? Eu já falei. Então, a outra maneira que a gente pensou era que esses condomínios de uso misto teriam, Felipe me corrige se eu estiver errado, uma parte da receita gerada pelo aluguel desses equipamentos, dessas áreas comerciais do térreo, iriam arcar com uma parte do custo dos condomínios. Com isso, você onera menos essa população que está morando aí. Então, no fundo, são medidas mitigadoras, mas medidas que permitem que o cara continue vivendo nesse lugar da cidade sem ter que pagar mais caro por tudo. Eu acredito que mais do que isso é um pouco de presunção, de você decidir se o sujeito tem direito de vender a propriedade dele ou não. Eu acho que isso é um arbítrio que cada um deles deve ter. Eu queria só complementar também uma reflexão, lógico. Essa preocupação de que a renda da terra não inviabilize a permanência do sujeito. Quando você tem o mecanismo do aluguel, e essa é uma das críticas que se faz ao aluguel social, que as pressões de locação, elas são muito mais fortes em relação ao locador do que ao proprietário, porque o proprietário pode decidir vender ou não. O locador, ele tem uma pressão para sair, né, eventualmente. E pela formação de preços do espaço a ser locado, ele pode decidir muito mais facilmente, eventualmente, sublocar do que propriamente vender. É uma transação mais de curto prazo, né? Mas eu queria introduzir uma reflexão, quer dizer, que não é uma resposta. Mas a gente, no percurso do Casa Paulista, a gente soube, por exemplo, que empreendimentos em que você tenta promover a renda mista, você tem um limiar, você tem um threshold,
em que o empreendimento ou vai para a gentrificação ou ele vai para a degeneração. Deixa eu me explicar, ver se eu me explico. Quando a gente disse que ia ser 40%, 60% social e 40% mercado, muita gente diz, isso é muito elevado, porque a população de baixa renda vai ser tão dominante que muito provavelmente você vai carregar o empreendimento para baixo, vai ser uma erosão. Não sei se eu devo concordar ou não, mas isso é uma coisa que as pessoas nos alertavam. Então, a literatura tende a mostrar que existe um threshold entre o equilíbrio da mistura de renda. Você não pode carregar muito no social porque o empreendimento vai para baixo. Você tem que ter um mix muito preciso para que a classe média, a economia formal, carregue o social para cima, porque senão o social, se ele torna muito pesado, ele afasta a classe média do entorno, da área em questão. Então, são coisas de calibragem, de fine-tuning, né? de afinação muito delicada. Não é uma coisa fácil quando você pensa que uma coisa pode ir para um lado ou para o outro. É uma coisa dinâmica, né? Em suma. Eu fiquei com essa questão de qual seria a comparação possível entre Nova York e São Paulo. Há algum tempo atrás saiu essa notícia de que Nova York tinha uma grande população em condição de moradia de rua, em torno de 50 mil. E aí eu queria saber da Susan melhor esse dado. Eu imagino que as condições que levem essas pessoas a morar na rua sejam diferentes, a característica do que a gente enfrenta em São Paulo. Mas agora também, lendo no intervalo sobre isso, eu me dei conta que também foi uma mudança na maneira de contar essas pessoas na mudança da prefeitura em Nova York, que levou essa notícia a aparecer. E aí eu fiquei pensando na importância do desenho desses indicadores. Como, de algum jeito, os indicadores de questões sensíveis não devem sofrer pressões para serem mais imprecisos, porque, de algum jeito, desenhar indicadores que revelam uma situação atual crítica pode criar tensões para a administração pública e gerar um próprio conflito interno de demonstrar, num período que você não tem uma construção estatística clara, um crescimento de situações que, enfim, são críticas na cidade. Então, essas duas questões, qual seria a comparação possível das populações de rua em São Paulo e Nova York, e qual a importância do desenho desses indicadores sociais que acabam levando aos projetos de intervenção. So the mayor de Blasio, has been criticized lately because of the perception or the reality, our perception is reality, that there are more homeless living in the streets. Is it that the police are more tolerant of them not saying, hey, you have to move along? Or is it really true that there is a growing population? So now, in reaction to this criticism, the mayor will now survey more frequently. We'll go and see and do counts of how many people are out there. Is it 50,000? It varies by the season. Our weather, when it's very cold, the people will find shelter in the subway, in many vacant places, and there are a number of social problems that relate to this homelessness. Is it that they are substance abusers? Is it that they couldn't, afford housing? There are so many different causes, and when you're on that very tender edge of making it or not, what support systems are there for you? So, the mayor is trying to now, he's collapsed the Human Resources Administration with the Department of Mental Health and Health and Housing, so under one deputy mayor. So we are hoping that by breaking down those silos in government, that there will be a better
policy and better understanding about the issues for homelessness. In terms of data, as a nonprofit, as a NGO, our funders are always, or government is always asking us for data. And I talked about data. Sorry to just look at you. I talked about data for the farmers and gardeners as using it as an advocacy tool and also to be able to share information, not just with policymakers, but with each other and understand what's happening to your system, your project. I think that having better data will help, but also with that data, understanding what is happening to that population. How did they become homeless? Are they substance abusers? Because substance abusers, if you go into supportive housing, you cannot gain access to drugs and other things that you're looking for. So you might refuse the social service. So really having a clearer understanding, not just, this is the number of people, but the cause for why they're on the street. I hope I answered your question or began to answer your question. I don't know if, Philip, if you have any enlightenment to add. Eu queria só fazer um rápido comentário. É um comentário lateral em relação à questão dos moradores de rua, que tem a ver com a questão da regulação urbana, a questão do uso do solo e tudo mais. É um dado curioso. A gente não pode menosprezar todas as questões macroeconômicas e sociais que estão implicadas na questão da falta de habitação. Isso é uma coisa à parte, não vamos entrar no mérito, mas eu queria comentar o dado com relação a erros de normativa em São Paulo que perduram e que não são corrigidas. Então, vou pegar a data de referência de 1957. 1957, em Kalamazoo, em Michigan, foi inaugurada a primeira rua pedestrianizada dos Estados Unidos. Depois que isso aconteceu, depois de uma década, lá para meados da década de 60, houve a proliferação dessas ruas, e chegou-se a um pico de 250 ruas pedestrianizadas. Passaram-se 10 anos e os americanos se deram conta que era um grande erro pedestrianizar ruas e que elas só funcionavam em duas condições, nas cidades do Sun Belt e nas cidades universitárias, onde tinha... Sun Belt por causa que é turismo, tem muito turista, o clima é bom, 24 horas funcionava bem. Cidades universitárias, por razões óbvias, os estudantes estão sempre lá, então funciona, dava vida. Em todas as outras situações, não funcionou. O que eles fizeram? Bom, os americanos têm essa flexibilidade, essa capacidade de ação, passaram-se na meados da década de 70, apenas 30 ruas pedestrianizadas. Estou falando isso porque estou pensando que o maior foco de morador de rua em São Paulo hoje é no centro histórico, que é um patrimônio dos mais belos que a gente tem como o tecido urbano. E é tomado por morador de rua. É certo? Não é certo. A gente está há 40 anos cometendo o mesmo erro e ninguém faz uma mudança de legislação para mudar o uso daquilo. Faz uma medida com traffic calming, faz atividade de noite, muda a regulação do horário das lojas, mas não, a gente está congelado num negócio que é trágico do ponto de vista social, porque é um lugar mal servido, e ao mesmo tempo você mata um patrimônio urbano que é um dos mais ricos que a gente tem como cidade.